Fala, meu povo querido, estamos aqui mais um vídeo no Na Barreira 1898. Convido vocês a se inscreverem no canal, deixarem o like e vamos levar o maior do multiverso para todos os lares desse país e do mundo. Fala, Andrew, beleza? Beleza, espalhando a palavra vídeo e podcast, né? Você pode nos ouvir também. Maravilhoso, cara. É isso aí, espalhando a palavra do maior do mundo. Não há comparação, não há com Não, ninguém. Tem gente que vem falar aí que é esse ou aquele time, eu dou risada. Real Madrid, quem é Real Madrid perto do Vasco? pô, Vasco nenhum nunca foi esporte, ajudado né? por rei nenhum, nunca foi time protegido, pelo contrário. Com a história que o Vasco tem, ela é muito surreal, muito acima. Bom, já começamos aí, né? Declarando o nosso amor pelo nosso time. Hoje vamos falar, né? Não sei se esse amor ele vai permanecer, mas não sei se esse clima amistoso ao falar do Vasco vai permanecer sempre. Se bem que é um momento menos pior aí, né? Bom, deixa o seu like, se inscreva aí, vamos falar de Vasco Esporte, Jair, o momento atual do time, o restante da temporada. Jair fora, né? Pelo menos 8 meses aí. Enfim. E aí, Juliano? Quais Oi, as Edu, informações? tá travando aí, galera. Não sei, o Andrew tá travando para mim. Não sei se vai travar aí no podcast e tal. Se você quiser repetir, Andrew. Você só me perguntou do Jair mesmo. O que eu acho? Ele fora 8 meses. Resumindo, é isso. Isso, agora foi você que travou. Ah, então eu vi que deu uma travada também. Beleza. Joia. Mas a galera vai entendendo aí. Então, assim, às vezes a gente vai dar uma repetida, show de bola. Rapaz, assim, é surreal, né, cara? Nos tempos atuais, um jogador do esporte, ou qualquer um, dá um carrinho frontal daquele jeito ali, arrastando tudo. O Klaus, tipo, a 2, 3. O Klaus, uns 3 metros da bola, nem falta deu. O Klaus que deu um pênalti inexistente. E aí, cara, a Nadine, né, cara? A Nadine comentando o jogo no Amazon Prime, cara, eu tenho absoluto. Ela falou que foi pênalti. Ela falou de cara, tá. Depois passou replays e replays. Eu tenho certeza que ela viu que não foi, cara. Mas ela não teve coragem de falar: olha, gente, eu errei a minha primeira análise aqui, que foi, mas olha, não tem nada. O jogador dobra o pé antes, ele se joga, ele procura o contato e cai, sabe? O Rafael Oliveira e o Rômulo Mendonça ficaram pisando em ovos, porque é ela que faz. É tipo a gente trouxer o Álvaro aqui, que foi árbitro do FIFA e tudo, e o Álvaro der uma opinião, cara. Se eu discordar em relação a alguma marcação, pô, Álvaro, ok, cara, eu respeito muito, você sabe muito mais do que eu de arbitragem. Bom, pra mim isso aí é falta, não foi falta, alguma coisa assim. Os caras nem isso falaram, deixou passar. E, assim, surreal, cara, muito triste. O Jair que passou por tanto tempo parado, agora voltou a jogar. Poderia ter saído do Vasco, o Diniz quis que ele continuasse, e aí provou a importância dele. E, cara, eu acho que vai fazer muita falta, tá? O Jair, não tem ninguém no elenco do Vasco que tem um tipo de jogo do Jair. Eu acho que vai fazer muita falta pro Vasco, cara, porque assim, o Tietchan é um outro tipo de jogador. Eu também acho que vai fazer, assim, um absurdo. Engraçado, né? O Klaus continuará sendo um árbitro renomado, né? Um árbitro FIFA, assim como o Daronco também é. Parece que o nome tá uma cadeira cativa que, independente do que eles façam, eles vão ser sempre escalados bastante, enfim. Não dá pra entender muito bem, um pênalti absurdo. De qualquer maneira, o E Jair deixando claro aqui vai ficar um tempo também, tá fora. travando o Endo aí, mas deixando claro, o pênalti a favor do Vasco, o Endo discorda de mim, para mim também não foi nada. Foi nada, 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 nada. O Lucas viu, ele viu, o Klaus estava com a consciência pesada, ele deu um balãozinho assim, foi, o jogador bota a mão nele, ele força, cai, nada a ser marcado. Mas ele estava com a consciência pesada. Eu acho que talvez esse aí o Álvaro discordaria de mim. Talvez ele achasse que foi pênalti, não sei. Eu coloquei lá e não falou nada. Para mim também nada a ser marcado. Deu beleza. O Pirata, nosso artilheiro, meteu o gol, tudo certo.
Eu achei que o goleiro tinha pegado, inclusive. Eu achei pênalti pra mim, né? Eu acho que o jogador do esporte impediu a passagem do Lucas. Acho que ele valoriza, sim, né? De alguma maneira. Mas eu acho que ele foi prejudicado ali. Não há clubismo na minha análise, viu? Não, E, e gente, reconheço que e reconheço que em São Januário o Vasco tem vários pênaltis mandrakes que não acho que é ultimamente até pênalti que não, e isso já Vasco. aconteceu mais, hein? É, Por exemplo, o jogo contra o sim, sim, Botafogo foi pênalti, cara, a favor do Vasco, do Marçal, se eu não me sim. engano. Foi pênalti. Ele é Do Marlon, imprudente. Marlon Freitas. Marlon, perdão. Ele é imprudente, ele vai com uma postura um pouco estranha na bola, a bola ia em direção ali, pô, foi pênalti. Isso acontecia mais antigamente, cara, e confesso, mas há uns bons anos para cá, desde que o Eurico Miranda colocou o SBT na camisa do Vasco, mudou muita coisa, cara, pro Vasco, assim. Não é coincidência isso, cara. Não é. Não é mesmo. É, sim, é. E quero deixar Enfim, bem claro, não quero ser ajudado, não. Não quero, a não ser contra o Flamengo. Se for ajudado contra o Flamengo, eu quero, porque tem que pagar muita coisa do passado. Mas, é, geral, não quero ser ajudado, não. Mas prejudicado também não, né? Por favor. Né? sim. Não, é como eu ia dizendo, o Jair, ele é um jogador talvez único no sentido de posição. O Cocão talvez seja o cara que, né, entra ali no lugar dele. Mas, cara, o Jair talvez ele tenha começado a engrenar agora, né? Nos últimos 3 jogos também. Nunca foi um cara. Ele tem qualidade, mas nunca foi um Tem, cara constante, tem. na minha visão. Talvez essa fosse uma posição que já deveria ter sido pensado num reforço, em alguém para fazer uma sombra, para ter algum nome ali, alguém da base, enfim, né? É, mas isso não aconteceu. E agora, sem o Jair, o Juliano, engraçado, falou sobre o Paulinho, né? O quanto que depois que ele se lesionou, a galera botou uma expectativa de que o Paulinho era aquilo tudo, sendo que no final antes da lesão dele ele já não vinha tão bem. E com o Jair já vi tem uma galera também que eu acho que isso possa acontecer, de elevar a expectativa de que ele venha jogando futebol, que ao meu ver ele não conseguiu jogar. Ele jogou bem no último jogo, um ou outro jogo ele joga bem, mostra, né? Vem jogando bem, dos últimos 3 jogos já jogou muito bem, cara. Então, Fez pois o é, gol mas contra, fez um gol contra o Botafogo que foi oportunismo. sim, Eu acho que ele vai sair o Jair, vai entrar o Tietê e o Cauã vai continuar ali. Então, como primeiro volante, né? como primeiro volante. E assim, talvez não fique nem o Cauã, né? Porque chegando os zagueiros, o Hugo Moura volta para a posição de volante e entra o Tietê. Para mim é isso que vai Duvido. acontecer. Eu acho que Hã? não. Eu acho que não, cara. Você acha que não? Você acha que Eu vai acho que manter o o Hugo Diniz Moura? saca o Hugo Moura agora. Eu acho que não, cara. Sinceramente, eu acho que ele mantém o Hugo Moura. Interessante. O Lucas Freitas, por exemplo, eu não vejo ele saindo, Ele vai independente de quem. sair, cara. Mas Esses você acha que vai caras sair aí. Vai sair esses caras. Vai entrar o Cuesta e vai entrar o. Como é que é o nome do outro o zagueiro? Robert Renan? O Robert Renan. Eu posso queimar a língua aqui, mas o Fernando Diniz, ele conversou pessoalmente com esses caras, cara. O Robert Renan falou que era um sonho jogar o Fernando Diniz. Porque é um sonho pro zagueiro que não sabe marcar, que acha que é meio campo, jogar Fernando Diniz. É isso. Aí o cara, tem liberdade. Eu posso fazer cagada aqui que a culpa não é minha, é do técnico. Então Eu, vai eu, sair. O Lucas tem jogado muito bem. O Hugo então, Moura também. O Hugo Moura, ao contrário do que eu estava vendo, não era o contrário que eu estava vendo, não. Realmente, ele evoluiu muito nos últimos 2, 3 jogos. Mas eu acho que ele volta para o meio-campo, sai o Cauã, entra o Cuesta e o Robert Renan na zaga. Não, não é que eu faria isso, não. Acho que eu faria isso também. Mas o Fernando Diniz vai fazer isso. eu acho que, assim, tudo bem, né? Vamos ser justos. Com a lesão do Jair, abre uma lacuna no elenco que pode ser que o Hugo Moura preencha, né? Tinha outros nomes também, o Esforza, que foi emprestado agora, poderia, talvez Ah, fosse a maior oportunidade dele de jogar agora, né? E não aconteceu. O JP, que não é um primeiro volante, mas enfim, abriria chance aí para um segundo e de repente alguém ser o primeiro. As, verdade. as, as velhas decisões que não dá para entender muito bem, Não, né? não dá.
Mas eu não acho que vai ser assim, sem mais nem menos. O Lucas Freitas vai ser sacado do time, o Hugo Moura e os dois vão entrar. Sinceramente, não acho. Porque eu acho que ele lê que o Lucas Freitas vem fazendo bons jogos. Eu acho que vem realmente, Vem, cara. vem Eles são sim. muito expostos. Né? Os zagueiros do Vasco são muito expostos, cara. Eles ficam no mano a mano direto. Os laterais também, né? Mas o Lucas Freitas é muito fraco no jogo aéreo. Eu gosto do Lucas Freitas. Esse último jogo, para mim, ele foi o melhor do Vasco. Ele foi, não é que ele foi o melhor, para mim, ele foi o destaque do jogo. Pelo lance do pênalti, que não foi. A entrevista que ele deu conta no intervalo, achei a entrevista dele muito legal. Porra, foi muito foda. E depois ele ter sofrido um pênalti também, que não foi, na minha opinião, tá? E tirou uma bola em cima da linha. Para mim, ele foi o cara do jogo, assim. Foi melhor, não, foi o nome do jogo, destaque do jogo, o Lucas, desse último Eu jogo. também achei. Mas vai sair, cara. E assim, pô, se não sair, aí você ganhou essa de mim aí. Mas para mim vai sair. Para mim vai sair. E não é. Eu faria isso também, tá? Ver Eu lá, não também. sei que esses caras cheguem e falar assim: meu Deus do céu, vamos manter os que a gente tem aqui, né? Mas não. Eu também faria isso, cara. Mas assim, eu tô tentando dar uma de Nostradamus aqui, né? Prever o futuro. Enfim, mas vamos ver o que vai acontecer. Fato é que o Vasco, ele quase se complicou contra o Sport e muito. Dá pra botar muito na conta do Diniz aí, né, cara? A demora pra mexer, o time claramente cansado, o Verratti não é que não aguentava, ele corria, mas tem um limite humano pro cara, né? Enfim, uma demora pra mexer absurda. Enfim, se empatasse, podia botar muito na conta do Diniz, né, Juliano? Ah, sem dúvida, né, Andrew? Assim, você vê lá no grupo, fala, tá na hora de mexer, os caras estão mortos. Já tá difícil pro Vasco. E o Vasco jogou bem. O Vasco é um time muito irregular. O jogo do esporte, eu acho que ele traduz muito o que é o Vasco durante o ano inteiro. É um resumo do ano do Vasco e o jogo contra o esporte. O Vasco teve momentos brilhantes, como teve contra o Fortaleza, São Paulo, Santos. E teve momentos assim catastróficos, como teve em outros jogos. Então, e momentos de sonolência, cansaço. Eu acho que o jogo do esporte é um resumo do ano do Vasco. Espero que no final a gente saia vitorioso, como saímos. Vitorioso para o Vasco é ficar em 15º. Perdão aí, meus amigos vascaínos, né? Como sou eu também. Infelizmente, cara. Infelizmente, a gente tá brigando ali para não cair. No momento, o momento é esse. E o nosso time é bem melhor do que isso. É um time que poderia passar sem sustos e talvez brigar por uma Libertadores num ano assim que tudo desse certo. E tá muito longe dessas coisas de tudo dar certo, né? Infelizmente pra gente, cara. A gente O poder. Diniz demora demais a mexer e assim, o Vasco tem agora um banco que dá para ser usado, né? Antes também tinha, cara. Você falou alguns jogadores que poderiam estar no elenco que foram sendo emprestados. Prova disso é o Cauã, que voltou agora. Só voltou porque o Cruzeiro mostrou interesse nele. A verdade é essa, cara. Não teria vindo, não, hein? E a gente poderia estar mais acima, mas poderia estar pior a situação também, né? A gente contou muito com a falta de qualidade dos adversários do Vasco que estão embaixo da tabela. Agora na volta, no dia 11, a gente pega o Botafogo e eu acho que estou mais confiante do que deveria para esse jogo, sinceramente. O jogo fora de casa. O Vasco é o melhor ataque fora de casa. Olha aí, a gente tava. Eu É. falei sobre como o Vasco nos últimos anos vinha mal fora de casa, mas esse ano parece que as coisas estão mudando, cara. O Coutinho tá, enfim, tá tendo mais uma sequência, 12 gols na temporada, o Verratti firmou no time, né? Se ele já não, que não era firme. Acho que o Diniz encontrou ali um norte para trabalhar. Eu acho que algumas peças ainda, por exemplo, o André Gomes, eu acho que em algum momento ele vai ter alguma oportunidade de começar jogando, ao meu ver, né? Por ou uma questão técnica assim, né? Tipo uma suspensão, uma lesão, ou uma questão é, de opção mesmo. Acho que é um jogador que, pelo pouco que jogou, parece que pode agregar muito, muito melhor que o Lloyd, por exemplo. Ah, não, aí você também. Aí, aqui, ó. Quem não tá, quem tá ouvindo aí, eu tô fazendo aquele gesto assim, o cara chuta uma bola no gol e
E fala aí, como é que você tá falando de mim? Pelo amor de Deus, cara. O Lloyd não tem jeito, não. Agora, mas o Lloyd, coitado, o Lloyd não tem culpa, cara. O culpado é quem trouxe o Lloyd. Quem trouxe o Lloyd? Quem aprovou a contratação do Lloyd? Quem aprovou a contratação do Lloyd? Esses caras são culpados, cara. Pelo amor de Deus, o Lloyd não tem a menor condição de jogar. O Andrés é muito melhor do que ele. O Vasco tá agora. E assim, pra mim, assim, do Vegete, eu nem comento, cara. Pra mim, em momento nenhum, o Vegete deveria ser cogitado o Vegete não ser titular do time do Vasco. O cara que é o cara que faz mais gols, é o artilheiro no Brasil no ano, jogando por um time que tem dificuldade de fazer gols. E que tem feito muitos gols com o Fernando Diniz. Até no dia você falou, o Vasco fora de casa. Eu falei, Andrew, fora de casa o Vasco está jogando bem. E esse ano tem jogado bem, conseguiu alguns resultados. Jogou mal alguns outros? Jogou. Por exemplo, contra o Juventude jogou muito mal. Perdeu para o Mirassol. Mirassol que enfiou uma bordoada no Bahia, 5-1. O Vasco estava 2-0 perdendo o Mirassol, buscou um empate. Então, assim, o Vasco é um time que está conseguindo produzir gols. E isso é legal, cara. Muito difícil quando você não consegue. E a gente passou por alguns jogos, principalmente Juventude e Corinthians, que não estava dando ânimo, né? O time não te dava uma resposta. Agora, quanto o Sport deu, quanto o Botafogo deu, quanto o Santos antes, então nem se fala, mas o do Santos não é normal, aquilo não vai acontecer todo dia. Mas o time pode jogar bem, eu acho que tem bons jogadores, agora chegou o reforço para a zaga, no ataque, mas assim, o Diniz tem que mexer durante os jogos. Se ele mexesse entre os 20 e 25 minutos desse jogo do Sport, era mais fácil o Vasco fazer 4-1 do que tomar o segundo gol do Sport. Começou a ceder um escanteio atrás do outro, o time correndo para trás, o Vegete se mata, cara. Para que eu vou desligar? Aí, nesses casos, eu sou a favor de tirar o Vegete. Mas o Vegete corre mais ali. Cara, eu não quero que ele fique correndo para trás. Ele tá correndo para trás porque o Nuno não consegue correr. O Felipe Coutinho tá morto, o Ryan tá cansado, o Vegete não tá tão cansado quanto esses caras. E o jogo do Vegete é um outro tipo de jogo também, né? É um jogo em alguns jogos bem mais desgastante, porque ele divide muitas bolas, tenta cavar muitas faltas, às vezes não é nada, ele se joga. Foi lá reclamar com o Léo Jardim ainda no final ali, que o Léo Jardim tava fazendo cera, cara, o Léo Jardim ficou bravo com ele. E, reclamar com. Desculpa aí, não, gente. Reclamar com o Leonardo Jardim, não. Não dá. Saiu puto da vida, né? Pedindo licença. O Coutinho foi cumprimentar ele, pediu licença. Não, licença. Deixa eu passar. Cara, a gente falou aí do. O Vasco talvez já tivesse um banco razoável, né? Talvez tenha sido uma janela interessante, né? Do nosso Admar, nosso diretor. É claro que a gente tem que ver os caras jogarem, né? Você Sim. comentar pelo currículo e tal, Não. pode ser uma maneira precipitada, ainda mais pelo histórico do Vasco. O profissional acaba sofrendo, mas a gente já viu muita coisa passar por esse time. Mas assim, pelo menos em termos de negócio também foi muito interessante. Eu acho que o Vasco recebeu 77 milhões, se eu não me engano, aí. Vendeu o João Vitor, né, nessa janela, que, enfim, né, foi uma passagem totalmente. Deu errado, Estranho. efetivamente. Vendeu o Luiz Gustavo, vendeu, enfim, outros jogadores. E só pagou pelo Cuesta, né? O resto, os outros jogadores vieram sem custo. Então foi uma janela da perspectiva de negócio muito interessante para o Vasco também. E bom, quem diria, né, contratar um diretor que é profissional nisso poderia ajudar de alguma maneira, né? O Vasco ficou quanto tempo sem um diretor, né? De fato, o Pedrinho tomou a frente. Mas tinha outro diretor, né? Tinha outro diretor. O Vasco estava tendo diretores, mas quem tá mandando, inclusive, eu não sei agora também se foi realmente o Admar ou se foi o Felipe e o Pedrinho, esses caras aí, sinceramente. Porque assim, eu sei que o Fernando Diniz teve muita coisa a ver com essas contratações. Ele trabalhou diretamente nos bastidores para que esse pessoal viesse. Então, assim, parece que o diretor ali de futebol e tal, como é o Admar agora, é uma figura decorativa no Vasco, infelizmente, cara. Que é um problema do nosso time. Eu espero que eu esteja falando besteira e que você tenha razão em estar elogiando o Willi, porque não dá pra gente ficar na mão de amadores, não. E assim, o Pedrinho é amador,
O Felipe é um cara amador. Esses caras são amadores, cara. E esses caras aí, o cara que traz o Jean Davi, Lloyd, não dá, né? Não dá. Não, não tem. Espera acertar uma coisa que um tiro no escuro, né? É. Porque o Edmar ele viajou, né? Fez um mutirão de viagem aí pra Europa, para outros países e tal. É claro que o processo a gente não sabe como é que funciona, né? Isso inclusive é uma coisa que às vezes o torcedor, eu também, né, me incluo nessa, a gente tenta comentar, mas é algo que a gente É. realmente não sabe, né? Ainda mais no Vasco. Exatamente, não tem como você saber como é que é Não, feito esse processo não tem. burocrático, enfim. A 777 até se tinha a crítica que demorava muito, né? O perfil de contratação, enfim, outros tempos que se passou, né? Não sei, né? Vamos ver até Outro quando. dia mesmo isso, né, cara? A gente não tem um minuto de paz, né, cara? Meu Deus do É. céu, cara. O Endo mandou um vídeo pra mim num jogo Vasco e Atlético do Instagram, shows dos Juninhos, né? Eu lembro daqueles lances. Ele, pô, o Juninho Paulista jogava demais, cara. Campeão do mundo com a seleção, cara. Jogador super importante, foi destaque na Premier League, jogava muito. O pernambucano passa a se chamar de pernambucano porque o Juninho vai lá pro Vasco, né? Então, assim, era uma época que o Vasco tinha Romário, o Euler, que era bom jogador, assim, hoje em dia seria o melhor atacante do Vasco. Mas, assim, nem perto dos outros. O Edmundo, o Juninho, o Jorginho, né? Que é isso, Felipe. Pelo amor de Deus, cara. Nossa Senhora, que saudade, cara. Porra. Eu era feliz e sabia, cara. Eu era feliz e sabia. Eu fui enganado. Não passei por isso, infelizmente, Não cara. passou. E desculpa aí, não passará, cara. Não passará. Porque não tem como ter jogadores desse nível. Mas não é só no Vasco, não. Time nenhum. Nem no time do mal, rival. Que tem um time bem melhor. Mas, assim, Sim. não é um time que chega perto desse time. Esse time do Vasco aí, time do Palmeiras. Nos anos 90, a maioria dos jogadores ficavam aqui. Então, assim, esses caras saem. Não tem como mantê-los aqui. Você vê o Fluminense, né? O Fluminense faz jogador para eliminar ele das competições. É um time que tem revelado muito jogador, né? Sim. O Cuiabano no Botafogo foi pro Nottingham Forest e no outro dia voltou pro Botafogo, né? É engraçado. Mas enfim, é um jogador que não foi revelado pelo Botafogo. E aí agora o Vasco tem uma sequência de 7 jogos no Rio. Vasco Botafogo, Vasco Ceará, Vasco e Flamengo. É uma sequência importante aí. Pra gente ir encerrando, tá confiante pra esse duelo aí contra o Botafogo, ô Juliano? Ou é muito Não, difícil? estou confiante. Eu acho que você falou que está confiante além da conta. Agora estou mais confiante, principalmente depois do primeiro jogo. Vamos ver, né? Não é que o tempo vai ajudar, né? Que você viu que o Vasco ficou o tempo no Mundial parado e voltou como voltou, né? Voltou super mal, cara. E é uma crítica que os torcedores do Fluminense faziam, né? Que o time do Diniz jogava melhor quando ele não tinha tempo para treinar. Quando ele tinha tempo para treinar e voltava, o Fluminense jogava nada. Então, por esse ponto, eu não estou mais assim, por ser Vasco e Botafogo, pela forma como foi o primeiro jogo, e ter chegado reforços, eu acho que nós podemos sim sonhar com uma classificação que eu continuo achando que o Botafogo é o favorito. O Botafogo é o favorito para passar, mas não vem num momento legal. Se foi eliminado da Libertadores, fez um jogo. O Vasco dominou o Botafogo, sendo que o Botafogo tem uma equipe melhor do que a do Vasco. Então, eu acho que sim, Ed, podemos sonhar. O grande ponto o maior problema talvez seja a questão defensiva, né, do Vasco. O Vasco toma muito gol. Você tem que contar que o Vasco vai tomar pelo menos um gol por partida. Faz muito, mas toma muito, então Muito. acaba se inibindo ali. Enfim, dia 11 a gente vai acompanhar isso. Passa a sequência dos 7 jogos aí para a gente Ixi, ver aqui aí quais você são os me nossos pegou. palpites. Você tem eles aí? Consegue pesquisar aí? Consigo sim. Show. Vamos É, só para score. o Diniz, ele disse, né, comentou na entrevista que ele sabe a hora de mexer, ele mexe quando ele quiser, então mostrando aí uma confiança. E é lógico, isso nem precisa falar, não. Sim, Ele é que tem que mexer, ele é o técnico, só que ele não mexe, cara. sim.
Ele não mexe. Vamos lá, Andrew. Vasco e Ceará. Pula o Botafogo. Vamos pro Campeonato Brasileiro, que a gente já falou da Copa do Brasil. Vasco Ceará? Vasco. Vasco. Flamengo e Vasco. Flamengo. Empate. Léo Jaime! Ele sempre foi habilidoso com as mãos, imitando o Galvão Bueno lá, o Adnet. Vasco e Bahia. O Vasco é muito freguês do Bahia, cara, curiosamente. Mas na era recente, né? Eu acho que o Vasco. Eu vou empate. Vasco. Vasco e Cruzeiro. Aqui ou lá? Sempre o primeiro nome que eu falar é o mandante. Tá. Então, Vasco e Cruzeiro. Cruzeiro. Empate. Eu tô otimista, hein? Palmeiras e Vasco. Palmeiras. Mas esse time Empate. do Palmeiras aí. Empate, Serginho. Empate. O Nunca Vasco fez um bom jogo contra o Palmeiras no primeiro turno. O Vasco jogou bem contra o Palmeiras. Jogou. O Vasco Mas o Vasco vem fazendo bons jogos contra o Palmeiras. O Cruzeiro mesmo, o Vasco jogou, o Cruzeiro mandou. O Vasco foi melhor do que o Cruzeiro. Foi uma vitória culposa do Cruzeiro contra o Vasco no primeiro turno. Contra o Palmeiras a gente entregou o jogo, né? Entregou a paçoca. Vasco e Fluminense. Vasco, o freguês, né? Vasco e São Paulo. Vasco e Vitória. Vasco e quem? Travou. E deve ter falado Vasco. Vasco e Vitória, hein, Vasco. Vasco. Beleza. É porque não tá. Fortaleza e Vasco. Empate. Eu tô indo até o final do campeonato agora. Empate. Eu vou, como eu tô colocando muito Vasco aqui, Fortaleza, porque o Vasco não vai também nem assim, não. Botafogo e Vasco. Botafogo. Vasco, aqui, mas na Copa do Brasil, não. Vasco e Juventude. Vasco. Grêmio e Vasco. Empate, também acho. Bahia e Vasco. Bahia. Vasco e Mirassol. Vasco. Empate. Atlético Mineiro e Vasco. Vasco. Galo é freguês nosso. Esperamos chegar aqui já livre, né? Os prognósticos que eu dei aqui, a gente já fez para brigar pelo título. Sim. Vasco Internacional. Empate. Vascão da Gama, moleque. Me lembro quando o Edmundo, em 92, driblou os jogadores do Inter, assim, lá no Beira-Rio. Chegou na trave, segurou a trave e chutou a bola para dentro do gol. Falei, que é isso? Cara, cobri ele de porrada. O time bom, gol do Edmundo e outro do Bebeto, se eu não me engano, 2-0 pro Vasco. Era pra ter sido campeão em 92, cara. Aí caiu no grupo lá, jogando contra o time do mal. Se o Vasco perdesse, se o Vasco perdesse, não, era São Paulo e Vasco. Em São Januário, o último jogo. Se o São Paulo ganhasse, o São Paulo ia pra final. E a torcida gritando, entrega! A torcida mandando o Vasco perder, cara. E o São Paulo, você sabia dessa história? Não. E aí o São Paulo ia fazer a final do Mundial poucos dias depois com o Barcelona. E, o Vasco ganhou de 3-0, assim. Foi um chocolate, cara, pro Vasco. O Vasco é um time muito bom, cara. O time do São Paulo era ótimo. E a torcida gritando, entrega! Eu mesmo, eu queria que o Vasco ganhasse, cara, mas se o jogador do Vasco chutasse a bola pra dentro do gol, eu não ia reclamar, tô brincando. Eu era novinho também, né? Mas eu torci pro Vasco ganhar. E o 7x1 contra o São Paulo? Oi? O 7x1 contra o São Paulo. Isso foi muito tempo depois, né? O Vasco já ali o Vasco já tava numa decadência. A camisa não era uniforme, era o uniforme VG. A marca do Vasco, aquilo ali já estava decadente. O Rogério Ceni foi expulso muito no começo do jogo, aí entrou, se eu não me engano, foi o Denis. Aí foi um gol atrás do outro.
Foi um jogo tipo Santos e Vasco aí. Ninguém esperava, o Vasco tinha um time melhor do que tem agora, obviamente. Tinha Romário, tinha alguns jogadores assim, muito bons, mas é isso. Deu ali uma cacetada no São Paulo. Cara, saudade desse. A gente falou dos clássicos aqui. Eu falei que o Vasco só vai ganhar do Fluminense, né? O Vasco nos clássicos ultimamente não tem se dado bem. Saudade disso, né? Apesar que em jogos decisivos na Copa do Brasil do ano passado, desse ano, passando nos pênaltis e tudo mais, mas o Vasco tem tido um desempenho razoável. Mas nos clássicos, saudade de ganhar um carioquinha, alguma coisa assim, né, Juliano? Assim, o Vasco contra o Fluminense e o Botafogo contra o Fluminense geral, o Vasco até hoje ainda leva vantagem, mesmo o Fluminense às vezes tendo uma equipe melhor. O Botafogo, o Vasco não tem se dado bem no Campeonato Brasileiro, mas no Carioca, por exemplo, consegue ganhar e tal. Agora, contra o Flamengo, não tá tendo jogo, né? Os últimos 33, 34 jogos, faz gol 2. Foi assim. É um negócio, assim, muito fora da curva. Não é normal. E saudade de ganhar do Flamengo, cara. Porque dos outros a gente, mal ou bem, tem ganhado. O Vasco, tipo, com Botafogo e Fluminense, tem sido ganham aqui, o Vasco ganha mais até do que do Fluminense, o Botafogo nem tanto, mas é mais equilibrado. E se você pegar o momento, são os dois atuais campeões da Libertadores, né? Sim. Quem diria, né? Quem diria? Pô, quem diria, cara? Quem diria? Verdade mesmo, né? É verdade. Desculpe aí os nossos co-irmãos, né, que não nos fazem mal algum, mas não esperava isso mesmo de vocês, não. Não, de fato, realmente não tem como. E ter que aguentar tricolor falando que é maior que o Vasco não tem nem. Mas são poucos, não tem né? condição. Bem, são poucos também. Aguentar, são poucos, cara. Eles são alienados, né, cara? Nem me importo nisso, cara. Deixa ele feliz. Tem raiva do Internacional, cara, que conseguiu perder um jogo ganho. Isso sim me irritou. Pô, o Valência 3 vezes na cara do gol. Gol Riascos, lembra o Riascos? Pelo Gol do amor São de Paulo? Deus, cara. Nossa senhora. Ai, Riascos. Bom, é isso, galera. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. 32 minutos de falação aqui. Não tem nem jogo perto, não tem nem nada. Só trocando ideia mesmo. Muito obrigado a você que nos assistiu, que nos ouviu. Deixe seu like, nos siga aí na plataforma, se inscreva, enfim. Até a próxima. Vasco da Gama. Tchau, tchau. Valeu. Quem tiver aí no podcast, ouve para dar 5 estrelas pra gente. Beijo pra você. Maravilha. Valeu! Valeu. Tchau, tchau.